Olá, bom dia. 9h35. O Boletim de Notícias começa agora com os principais destaques desta manhã. Hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Aí você confere imagens da capital paulista, região da Vila Mariana. Trânsito mais carregado agora pela manhã. O sol predomina ao longo do dia e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar está em declínio, podendo chegar aos 30%. A máxima prevista para hoje é de 28 graus. Ao comentar o Evangelho de domingo, em que Jesus relembra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o Papa Francisco convidou todos para refletir e entender o significado deste acontecimento. De Roma, a repórter Nilza Maia traz os detalhes da oração mariana do Ângelus. Bom dia, Nilza, e bem-vinda ao Boletim de Notícias. Bom dia, ótima semana a todos. No Ângelus, o Papa destacou: se cada um der aos outros o que tem, com a ajuda de Deus, mesmo com pouco, todos podem ter algo. De acordo com Francisco, embora a multidão fosse protagonista desse milagre, concentrou-se apenas no alimento material, que acaba e não sacia a fome. E que o mais importante a revelar, disse o Papa, é o caminho da vida que dura para sempre, o verdadeiro pão que é Jesus. O Santo Padre recordou dos pais que passam a vida lutando pelo crescimento dos filhos e para deixar algo para o futuro deles. Francisco afirmou que é belo quando os filhos são gratos e solidários uns com os outros e que é triste quando brigam por herança ou pelo dinheiro e ainda fiquem sem se falar por anos. Lembrou que o legado mais precioso dos pais é o amor com que dão aos filhos tudo o que têm. O pontífice declarou que é assim que Deus faz conosco e que somente o amor pode nos preencher. Neste sentido, questionou: qual é o meu relacionamento com as coisas materiais? Ao final da oração mariana, o Papa fez apelo ao diálogo para que haja um cessar-fogo no Oriente Médio. Manifestou preocupação com as eleições da Venezuela e pediu que evitem qualquer tipo de violência. Em memória do santo cura d'Arce, Francisco expressou sua proximidade e gratidão a todos os párocos. De Roma, Nilza Maia para o Boletim de Notícias. Obrigado, Nilza. O Supremo Tribunal Federal julga o recurso da CNBB, que pediu anulação do voto da ex-ministra do STF, Rosa Weber, em favor da descriminalização do aborto. Vamos a Brasília saber como está essa votação com a Liana Nunes. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidnei, a todos. Olha, até o momento, 4 votos estão sendo contrários ao pedido da CNBB. O relator ministro Flávio Dino alegou que a corte não deve apreciar o mérito de embargo, porque a jurisprudência do STF afirma que as entidades consideradas em um processo como amigos da corte não têm legitimidade para opor voto, o que impediria a análise do recurso. Acompanharam Dino na decisão os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Roberto Barroso. O retorno do julgamento da descriminalização do aborto ainda não tem data marcada. E agora vamos falar de conflitos no Oriente Médio. A Embaixada do Brasil em Beirute orientou que brasileiros que estejam na região do Líbano deixem o país por meios próprios até o retorno da normalidade. A tensão na região aumentou após vários ataques que levaram à morte de líderes do Hamas e do movimento Hezbollah, aumentando assim o risco de guerra. Sidnei. Obrigado, Liana. A faixa de Gaza possui muitos monumentos históricos e culturais, mas infelizmente alguns desses locais, como o antigo Porto de Gaza, a grande mesquita de Omar e a igreja de São Porfírio, uma das mais antigas do mundo, foram danificados pela guerra. Muitos museus e áreas históricas, como o bairro de Zaitun Darai e Sujaiaya, também foram destruídos. Em Jabalia, foi destruída parte de uma antiga igreja construída em 444 d.C., na época de Teodósio II, num contexto arqueológico que inclui também o cemitério romano e a região do Mosteiro de Santo Hilarião. O governo palestino solicitou urgente que o sítio de Santo Hilarião fosse adicionado à lista do patrimônio mundial. Muitos locais históricos na cidade de Gaza foram destruídos. Faremos o nosso melhor para preservar e salvar o que pudermos nesta guerra feroz.
No âmbito do plano estratégico do Ministério de Turismo palestino para preservar sítios arqueológicos e promover o turismo, o ministro do Turismo e Antiguidades acompanhou uma delegação italiana na visita às ruínas de Tal Sultan e do Palácio de Isran, na cidade de Jericó. O grupo foi composto pelo cônsul-geral da Itália em Jerusalém, Domenico Pilato, o representante da Cooperação Italiana em Jerusalém, Dario Batelli, e o diretor de cultura do escritório da Unesco na Palestina, Giovanni Schipi. Esperamos que estes esforços para preservar os sítios arqueológicos sejam um sinal de reconstrução para a vida dos cidadãos de Gaza, um amanhecer de esperança depois de uma longa e tenebrosa noite. O governo de São Paulo sancionou uma lei que obriga os estabelecimentos a informarem sobre a substituição de laticínios por produtos semelhantes. A Natália Cassiano tem mais informações. Bom dia, Natália. Bom dia, Sidney, e a todos. Em mercados, as marcas serão obrigadas a informar os clientes se houve substituição de laticínios por similares compostos por gordura vegetal e amido. Uma tabela com os valores e com o destino deve ser publicada mensalmente em mídias eletrônicas e sites, além de permanecer fixada nos estabelecimentos. A regra é válida para qualquer produto tido como semelhante ao leite, queijo ou requeijão. Entre as demais normas estão as que criam semanas de atenção à saúde mental e às mães atípicas, que são mães de pessoas com doenças raras ou com alguma deficiência. De São Paulo, Natália Cassiano para o Boletim de Notícias. Chegou a hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil neste começo de semana. No sul, o sol predomina em Santa Catarina e no Paraná, mas no Rio Grande do Sul pode chover a qualquer hora, com possibilidade de temporais no oeste, na campanha gaúcha e no sul do estado, além de rajadas de vento de até 70 quilômetros no litoral. No sudeste, tempo firme e temperaturas elevadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em quase todo o estado de Minas Gerais. O ar seco e a baixa umidade predominam no interior da região. Tempo firme em todo o centro-oeste, com temperaturas altas, sobretudo à tarde, com atenção para a umidade do ar, que fica abaixo dos 20%. No norte, tem pancadas de chuva com trovoadas em grande parte do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e no litoral paraense. No restante da região, o sol predomina. E no Nordeste, chove durante o dia nos litorais de Maranhão, Pernambuco e Paraíba, além do extremo sul baiano. Nas demais áreas da região, o sol predomina. Pode ter rajadas de vento de até 70 km por hora entre o litoral cearense e norte da Bahia. Nós ficamos por aqui, mas você tem outras informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, um ótimo dia para você, bom começo de semana. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias.